Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 2 de outubro. O Conselho Nacional de Justiça reconhece a identificação de gênero no sistema prisional. A partir de agora, pessoas LGBTI condenadas podem cumprir penas em locais conforme o seu gênero autodeclarado. Esse é um dos destaques de hoje, você confere também. Plenário virtual do Supremo forma maioria a favor de verba proporcional para candidatos negros já nas eleições de 2020. Tribunal Regional Federal da 2ª Região derruba liminar e resolução que revogou normas de proteção de manguezais e restingas volta a valer. Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal busca estimular projetos para aperfeiçoar os serviços do Judiciário. A partir de agora, as pessoas que forem condenadas serão direcionadas a presídios e cadeias conforme a autoidentificação de gênero. Isso significa que a pena será cumprida em local adequado ao gênero autodeclarado. A decisão que visa assegurar os direitos fundamentais da população LGBTI foi aprovada nesta sexta-feira pelo Conselho Nacional de Justiça em sessão do plenário virtual. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. São pelo menos 726 mil presos, de acordo com o último levantamento do Departamento Penitenciário Nacional. Apenas 3% das unidades prisionais, ou seja, 36 cadeias, possuem alas destinadas ao público LGBTI. Outras 100 unidades possuem celas exclusivas para essa comunidade. No geral, 90% das penitenciárias não possuem nenhuma área destinada a esse público. Em fevereiro, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou relatório inédito sobre o tratamento da população LGBT nas prisões. O documento aponta, por exemplo, que é comum que mulheres transexuais e travestis sejam enviadas para presídios masculinos, obrigadas a cortar os cabelos e usar roupas para homens, além de não ter o nome social respeitado. O documento também apresentou relatos de violências físicas, sexuais e emocionais. Para evitar esse tipo de situação, o CNJ decidiu que, a partir de agora, as pessoas condenadas devem ser direcionadas a presídios e cadeias conforme sua autoidentificação de gênero. A medida permite que lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis ou intersexo condenados e privados de liberdade possam cumprir as penas em locais adequados ao seu gênero autodeclarado. As análises serão feitas caso a caso. A regra também será aplicada aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, com as devidas adaptações das unidades, conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dias antes dessa decisão, em Brasília, uma juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou a transferência de mulheres transexuais detidas em presídios masculinos para a penitenciária feminina conhecida como Colmeia, mesmo sem que elas tenham passado por cirurgia de redesignação sexual. O plenário virtual do Supremo já tem maioria para referendar a divisão proporcional da verba e do tempo de rádio e TV para candidatos negros nas eleições deste ano. O julgamento deve ser concluído nesta sexta-feira. A divisão proporcional das verbas para candidatos negros foi decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral em agosto passado e só valeria a partir das eleições de 2022. Mas uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que atendeu a pedido do PSOL em ação no STF, determinou a aplicação das novas regras para este ano. Segundo o ministro, os partidos vão ter que distribuir os recursos financeiros de acordo com a proporção de negros que concorrem nas eleições em todo o país. O cálculo para a divisão dos recursos deve levar em conta primeiro o gênero dos concorrentes, para depois ocorrer a distribuição proporcional relativa à raça do candidato. Assim, os partidos devem distribuir igualmente a verba entre as concorrentes mulheres negras e brancas e entre os homens negros e brancos. Essas regras valem para o uso do fundo eleitoral, que chega a 2 bilhões de reais. Os recursos do fundo partidário que forem usados nas eleições seguem as mesmas normas.
A divisão para candidatos negros também devem ser aplicadas no tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. A votação pelo plenário virtual segue até o fim da noite de hoje. Até o momento, acompanharam o voto do relator os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e o presidente Luiz Fux. O ministro Marco Aurélio divergiu, entendendo que o tema caberia ao Legislativo. Ainda não votaram os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região suspendeu liminar e restabeleceu a validade da resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que revogou normas de proteção de manguezais e restingas. Aprovada pelo CONAN na última segunda-feira, a mudança estava suspensa por decisão provisória da Justiça Federal do Rio, que atendeu a pedido feito em ação popular. Na decisão, o desembargador Marcelo Pereira da Silva cita, entre outros pontos, que a autora da ação não esclareceu como a revogação de normas administrativas geraria danos imediatos ao meio ambiente. A resolução do CONAMA também é alvo de contestação no Supremo Tribunal Federal, em ação apresentada pelo PT e que está sob a relatoria da ministra Rosa Weber. E no próximo bloco, Justiça do Trabalho determina o bloqueio de R$2 milhões de ex-patrões da mãe do menino Miguel Otávio. Voltamos já. Constituição tem a ver com liberdade. É uma garantia do cidadão em face do Estado. Por isso, é a lei mais importante do país. Todas as demais leis, sejam federais, estaduais ou municipais, devem obediência à Constituição. A Justiça do Trabalho em Pernambuco determinou o bloqueio de R$2 milhões do casal Sari Corte Real e Sérgio Hacker. Os dois são os ex-patrões da mãe do menino Miguel Otávio, que em junho deste ano morreu depois de cair de um prédio residencial no Recife. A decisão cautelar do Tribunal Regional do Trabalho foi tomada em ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Trabalho. Os procuradores alegaram violações trabalhistas ligadas ao serviço prestado pela mãe e pela avó do menino na residência do casal, entre elas a ausência do contrato de trabalho doméstico. Uma indústria farmacêutica do interior de São Paulo conseguiu na Justiça reduzir o valor de uma indenização a uma auxiliar de manipulação de remédios que se curou de câncer. Após 3 anos na empresa, o auxiliar foi diagnosticado com linfoma, um tipo de câncer maligno. De acordo com a perícia, ele atuava em toda a linha de produção de medicamentos quimioterápicos. E embora recebesse equipamentos de proteção individual, as luvas utilizadas por ele eram perfuradas durante o processo, o que o fez ter contato direto com as substâncias manipuladas. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, manteve a sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$150 mil ao empregado. O entendimento foi o de que a doença era gravíssima e a indenização estaria adequada. No Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi diferente. O relator do caso na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, observou que, apesar da doença ser grave, o auxiliar recebia equipamentos corretos e que, segundo o TRT, o tratamento contra o câncer resultou em cura. Outro fator considerado é que, após a cura da doença, o empregado estava apto para retornar ao trabalho. O relator justificou o voto. Eu considero que os danos que de fato foram experimentados pelo reclamante, o grau de culpa da empresa e as circunstâncias do caso revelam que a quantia arbitrária mostra-se violadora da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual estou conhecendo do recurso de revista por violação ao artigo 944 do Código Civil. Sendo assim, o valor da indenização foi reduzido de R$150 mil para R$30 mil. A decisão foi unânime. O ex-empregado apresentou embargos declaratórios. O Superior Tribunal de Justiça reforma a decisão que determinou a perda do cargo de professor que cometeu crime quando era prefeito. Os ministros da 5ª turma do STJ reformaram o acórdão que havia decretado a perda do cargo público de um professor como efeito secundário da condenação por corrupção, crime cometido quando exercia um mandato de prefeito.
Ele foi condenado a cerca de 17 anos de reclusão em regime inicial fechado e a 50 anos de detenção em regime inicial semiaberto por integrar a associação criminosa que praticava fraudes em concursos públicos e licitações. Como efeito extrapenal da condenação, foram decretadas a perda do cargo público de professor e a proibição de exercer qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Ao analisar o recurso do ex-prefeito, o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, pontuou que a sentença condenatória entendeu que a aplicação da perda do cargo de professor seria necessária por se tratar de ação penal que envolvia crime contra a administração pública. Porém, o relator ressaltou que o STJ firmou a tese de que a perda do cargo se refere àquele que o agente ocupava quando praticou o delito. Assim, o efeito secundário da condenação foi afastado, uma vez que o colegiado entendeu que a atividade de professor não tinha relação com os fatos investigados na ação penal. O Ministério Público Federal recomendou à Caixa Econômica que suspenda imediatamente descontos indevidos no auxílio emergencial. Inquérito civil apura notícias de que os valores estão sendo bloqueados por instituições financeiras para o pagamento de débitos anteriores dos beneficiários. Além de não descontar nenhum valor do benefício, o Ministério Público Federal pede na recomendação que a Caixa Econômica Federal devolva todo o dinheiro debitado do auxílio emergencial. O documento é baseado em uma lei publicada em abril deste ano, que incluiu o benefício pago pelo governo na lista de proteção social, ou seja, não pode ser penhorado nem alienado. O MPF no Ceará abriu um inquérito para investigar denúncias de que instituições financeiras estão bloqueando o auxílio emergencial em conta para cobrar dívidas anteriores. A recomendação foi encaminhada à Superintendência da Caixa no Ceará e à Presidência do Banco em Brasília. A Caixa tem 10 dias úteis para responder se vai ou não atender a recomendação. Caso se recuse, o MPF deve entrar com ação na Justiça. A Força Tarefa em Defesa da Amazônia, da Advocacia Geral da União, obteve na Justiça o bloqueio de R$4,5 milhões de um fazendeiro de Mato Grosso por desmatar mais de 200 hectares da floresta amazônica. O dinheiro poderá ser utilizado para reparar os danos ambientais na região. A ação faz parte do segundo lote de processos movidos pela Força Tarefa em Defesa da Amazônia, da Advocacia Geral da União, contra desmatadores da Amazônia Legal. A infração ambiental foi descoberta em 2016 durante a investigação do IBAMA, após fiscalização numa fazenda no município de Colniza, no Mato Grosso. Os agentes públicos identificaram, através de vistoria e do monitoramento de imagens de satélites, o desmatamento de cerca de 205 hectares de mata nativa da Reserva Legal dentro da propriedade rural do acusado. De acordo com informações do IBAMA, durante uma ação de fiscalização, o próprio dono das terras teria confirmado a infração ambiental, tendo dito ainda que não teria licença nem autorização para a retirada da vegetação. Assim, a Força Tarefa em Defesa da Amazônia ajuizou uma ação de quase R$4,5 milhões para cobrar do desmatador o pagamento de indenização e a reparação integral dos danos ambientais causados. A equipe demonstrou na ação a legalidade dos atos administrativos do IBAMA, destacando que, mesmo após a autarquia federal ter aplicado multa no valor de R$1 milhão e embargado a área, o proprietário continuou a devastar. A ação civil pública da Força Tarefa busca a responsabilização ambiental do réu no âmbito civil, que, em regra, é independente da responsabilização no âmbito administrativo e criminal. A Justiça Federal de Mato Grosso acatou os argumentos da Advocacia Geral e, em decisão liminar, determinou o bloqueio de bens do réu. Além disso, suspendeu a participação do proprietário em linhas de financiamento oferecidas por estabelecimentos oficiais de crédito, bem como o acesso a incentivos e benefícios fiscais oferecidos pelo poder público nas 3 esferas da federação. A decisão de fato é importante, pois além de garantir o resultado útil do processo, ela efetiva, nas palavras de Kazuo Watanabe, a molecularização da tutela jurisdicional do meio ambiente e ameniza as externalidades negativas da degradação ambiental descrita nos autos. E a seguir, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal lança laboratório de inovação. É depois do intervalo. A Constituição é a tábua de valores éticos da nossa República. Valores estes que se revestem de força normativa. Ela institui entre nós o Estado Democrático de Direito,
que tem como valor-fonte o princípio da dignidade da pessoa humana, do qual decorrem todos os demais direitos fundamentais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal lançou hoje o projeto Aurora, que tem como objetivo estimular práticas inovadoras que visem aperfeiçoar processos e serviços prestados pelo tribunal. Fomentar ações inovadoras e apoiar o desenvolvimento de projetos que tenham como objetivo tornar mais dinâmicos os processos e serviços prestados pela Corte. Esse é um dos objetivos do Laboratório Aurora, lançado nesta sexta pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Quem acompanhou o evento transmitido pelo YouTube pôde conhecer um pouco mais do laboratório num passeio virtual. É nesse espaço que magistrados, servidores e demais colaboradores terão livre acesso para desenvolver iniciativas que estimulem a criação de projetos inovadores. Na abertura de lançamento do projeto Aurora, o presidente do Tribunal de Justiça do DF falou sobre o empenho da Corte em buscar ações inovadoras em meio ao contexto da pandemia do coronavírus. O laboratório surge para potencializar a criatividade de cada um de nós, servidores, magistrados, colaboradores e sociedade, ao tempo em que traz o jurisdicionado para o centro de nossas ações, a fim de juntos criarmos soluções hábeis a transformar a justiça. Em outras palavras, é a complexidade desses problemas apresentados que nos exige formas distintas para solucionar, que perpassam só a criação e o desenvolvimento em conjunto, onde cada um auxilia com suas forças e transpõe as suas vulnerabilidades. É um processo contínuo. A dolorosa experiência nos permite afirmar que é exatamente por meio do caminho da escuta ativa e da compreensão do outro que criamos conexão. Conexão essa capaz não apenas de aperfeiçoar a solução que entregamos, mas de nos transformar no processo. A corregedora do Tribunal de Justiça apresentou o primeiro produto do laboratório, o chamado Cartório 4.0. Por intermédio dessa ferramenta, magistrados e servidores poderão expor problemas e dificuldades encontrados na gestão de cada unidade. Desde os mais simples, como relativos à expedição, juntada, atendimento ao público, até os mais complexos. As questões serão examinadas e debatidas e as soluções encontradas serão testadas para comprovar a eficiência da mesma. A complexidade hoje do mundo que a gente vive exige que a gente, que já presta uma jurisdição muito boa, que a gente aperfeiçoe, que a gente inove, que a gente faça um serviço mais inclusivo, menos oneroso para a sociedade e que, principalmente, o nosso usuário viva uma melhor experiência. A resolução que instituiu o Aurora prevê que o laboratório pode atuar em conjunto com outros centros de pesquisa, instituições acadêmicas e outras entidades públicas e privadas, por meio da realização de acordos, parcerias e formação de redes, com a finalidade de trocar experiências e desenvolver projetos. O nome Aurora foi escolhido após a realização de um concurso interno pelo Tribunal de Justiça do DF e que contou com a apresentação de mais de 400 sugestões. A Aurora, que recebeu cerca de 40% dos votos, faz referência não só à claridade que precede o nascer do sol, mas também às primeiras ideias para se construir uma nova realidade. As iniciativas desenvolvidas pelo Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do DF podem ser conhecidas acessando o endereço auroralab.tjdft.jus.br. O Tribunal Superior Eleitoral e o Twitter firmaram uma parceria no combate à desinformação. Os internautas vão ganhar um recurso a mais na busca de informações sobre as eleições municipais. A partir de agora, se você pesquisar sobre eleições no Twitter, vai receber como resultado a seguinte notificação. Você pode encontrar informações oficiais sobre as eleições 2020, como data, horários e medidas sanitárias para a prevenção de Covid-19, diretamente do Tribunal Superior Eleitoral. Também existe um Saiba Mais. Basta clicar nesta opção e a plataforma direciona para o site do TSE.
Outra alternativa é acessar o perfil do tribunal no Twitter. O Twitter também vai apoiar a divulgação de serviços para o eleitor produzidos pela conta do TSE, além de vincular emojis e hashtags temáticas do período eleitoral. Um desses emojis será ativado com o uso da hashtag Eleições 2020 para estimular os mais diversos debates em torno do tema. O mesmo será feito com o slogan das eleições: o seu voto tem poder. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, avalia que essas ferramentas estimulam o uso consciente das redes sociais e melhoram o debate público. Parte do nosso papel é procurar demonstrar a todas as pessoas que querem participar do debate público que uma ideia dita com clareza, com verdade, com educação, com gentileza, tem muito mais chance de granjear adeptos no espaço público do que uma ideia que procura se afirmar de uma maneira agressiva, de uma maneira grosseira. Como eu tenho dito, uma causa que precise de mentira, que precise de ódio, que precise de agressão, não pode ser uma boa causa. Com o acordo entre Twitter e TSE, as equipes de comunicação da Corte Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais, magistrados e servidores têm recebido treinamento virtual sobre as melhores práticas da plataforma. E não para por aí. O Twitter também vai apoiar a transmissão de eventos ao vivo feitos pelo TSE, principalmente as coletivas de imprensa que vão ser concedidas no dia da votação pelo presidente da Corte Eleitoral. Outro ponto importante desse acordo é que a empresa se compromete a analisar com rapidez as denúncias que o tribunal fizer sobre possíveis violações às regras da plataforma. A conversa pública que acontece no Twitter, ela nunca é mais importante do que durante as eleições, que são verdadeiros pilares das democracias. O Twitter é uma empresa que é orientada pela sua missão, orientada pelo seu propósito de servir a conversa pública. E nós temos nos empenhado para que essa conversa seja saudável e para que ela proporcione às pessoas que utilizam o nosso serviço que elas fiquem bem informadas. A Justiça Eleitoral está cada vez mais conectada e acaba de chegar em mais uma rede social. Agora já é possível seguir o perfil do TSE no TikTok. A rede social TikTok é a quarta maior do mundo em número de usuários. De acordo com um levantamento divulgado pela Infobase Interativa, são aproximadamente 1,5 bilhões de usuários mensais. O levantamento ainda aponta que 41% destes usuários têm entre 16 e 24 anos. O TikTok é uma plataforma de postagem de vídeos curtos que possibilita a inserção de músicas, dublagens e filtros que deixam tudo bem mais divertido. Isso explica o sucesso, principalmente entre os jovens. Ninguém precisa ser especialista em produção de vídeos para postar no TikTok. É que as gravações geralmente são feitas assim, em formato de selfie. Tanto faz a pessoa ficar segurando o celular com a mão, como eu estou fazendo, ou apoiar ele em algum lugar desse jeito para se filmar. E quem achava que o TSE ia ficar de fora da plataforma do momento, se enganou. É que esse formato de vídeos curtos e fáceis de compartilhar é perfeito para passar informações importantes de maneira dinâmica. Então se prepara, porque o perfil do TikTok da Justiça Eleitoral já inicia as atividades hoje. Já pode seguir e compartilhar o perfil @TSEJus. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana.